sem querer, o meu trabalho foi acontecendo numa reunião de imagens, né? Se essas imagens viraram um arquivo, eu não sei. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, porque na verdade é um monte de coisas que eu vou juntando. Às vezes eu tento olhar para essas coisas e entender elas. Demora muito tempo, assim, não é uma coisa organizada. A memória é muita imagem, né? Então tinha uma coisa de uma imagem que ficava ali flutuando na minha cabeça e que eu queria encontrar na pintura. A relação que elas carregam com a minha história também vão dando uma dimensão um pouco transversal, e um pouco anti-histórica também, um pouco antilinear, sobre o que foi viver nessa cidade, mas também principalmente sobre o que é pintar a história de uma cidade de uma forma um pouco não linear, né? Então é sempre sobre pensar sobre o passado da pintura também, né? E muitas vezes também é perceber que esse passado é problemático, né? Inclusive pensar também sobre a forma como a gente se relaciona com esse passado é problemático. A imagem de Brasil que a gente tem é fruto da pintura, né? É fruto das pinturas que foram feitas sobre o Brasil, é fruto de uma imagem pitoresca do Brasil, né? Só que isso é um engano, se a gente achar que a tradição é uma coisa que existe e pronto. Ela, na verdade, é um conjunto de relações que a gente cria com o passado, né? Na verdade, é uma forma de se relacionar com o passado. Então, o tempo inteiro ela está se renovando, né? Quando eu gosto de um pintor, de uma pintura de um pintor, eu não tenho vontade de pintar como aquele pintor, eu quero ser aquela pintura. Aquela coisa tão completa, tão desajeitada e simples. A pintura me constrói também quando eu estou fazendo ela. E, na verdade, não só sendo um artista do Centro-Oeste, e no meu caso da periferia de Brasília, da periferia desse modernismo, né? Porque embora eu tenha me educado em Brasília, a minha relação com Brasília nunca foi uma relação direta, né? Pelo fato de ter vivido e construído a minha consciência numa cidade periférica como é aqui, a cidade ocidental. Ou seja, para mim, a tradição da pintura e a falta de tradição que a gente tem, de fato, eu vou ter que lidar com ela da forma como eu conseguir. Porque, na verdade, a tradição acaba sendo essa relação, né, com o passado, com o que passou. Né? Tem uma frase muito boa de um filósofo alemão, do Gadamer, que é: a história é esse diálogo que somos nós, né? Só que quem é esse nós, né? Muita gente não estava incluído nesse nós, né? A gente, por exemplo, não estava incluído nessa tradição da pintura, né? Então a gente está pedindo licença para entrar nesse diálogo, né? E às vezes a gente precisa não pedir licença. A gente tem que meter o pé na porta e entrar nesse diálogo, entendeu? É isso que eu sinto com relação à tradição da pintura. A verdade é que eu não sei muito bem, eu não me relaciono muito bem com os meus trabalhos, eu nunca me relacionei muito bem com os meus trabalhos. Então, pintar pra mim nunca foi uma coisa muito fácil. Mas também não que eu acredite que tem que ser, né? Mas o fato de eu não me relacionar muito bem com os meus trabalhos faz com que, eventualmente, eles percam totalmente o sentido.